Olá, gente! Boa noite, diretamente do SEC, Centro de Expansão Consciencial, e teu web, tenda de estudos umbandistas Eurípides Barçanufo. Estamos aqui testando, né? Vamos ver se alguém vai entrar para poder dar um alôzinho para dizer uma boa noite. São os primeiros segundos da nossa live, ainda vai dar 7 horas, vai dar 7 horas agora, precisamente 7 horas, começando a nossa live, né? A caridade salva, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, cara. É tão bacana falar sobre esses temas, principalmente temas ligados à codificação de Allan Kardec. Allan Kardec que foi primoroso nas suas perguntas e os espíritos extremamente generosos em suas respostas, adequados principalmente àquela época, uma época em que o iluminismo, o materialismo estava surgindo com Karl Marx, a ojeriza da população mundial com as religiões tradicionais era muito grande, por isso surgiram pensadores como Karl Marx, pensadores como Nietzsche, que eram todos materialistas, não acreditavam em Deus, né, a sobrevivência da alma. É a época também do surgimento dos psi da vida, né? A psicologia surgiu, as psicanálises com Sigmund Freud, né? Mas é a época também de grandes pensadores de um tipo de filosofia chamado a filosofia da não religião, mas da religiosidade, quer dizer, da espiritualidade. E começou em Huddersfield, que município do estado de Nova York, Hydesville, município de Nova York, onde as irmãs Fox começaram a perceber batidas e sinais. E esse boom aí atraiu muita gente da Europa, né? Muita gente de fora para os Estados Unidos, para verificar o fenômeno, para desmentir o fenômeno, para dizer que o fenômeno era pura mistificação. Tava todo mundo à cata das bruxas, né? Das bruxas ao contrário, porque na realidade tinha se passado a Inquisição, pouco tempo depois da Inquisição, ainda era um mundo escravagista, o Brasil ainda era escravagista. Para você ter uma ideia, o Brasil só foi libertar os escravos em 1889, se não me falha a memória, 88, 89, 1889, e o Espiritismo surge com Kardec em 1857, Kardec recebendo mensagens, no começo entrou da mesma forma para investigar, as irmãs Fox foi em 1847, e Kardec recebeu essas notícias em 1855, mais ou menos, através de um amigo dele. E lógico que ele, como bom cientista, pedagogo, bom racional, né, um ser racional, porque a gente costuma sempre dizer, a gente sempre vai pela fé dos outros. Ele chama de fé heterônoma, né? A gente acredita no que os outros dizem, não o que a gente acha razoável, o que é lógico, o que é óbvio, o que está dentro da nossa cabeça. Por isso que a população hoje em dia, principalmente as crianças, os jovens, eles não acreditam em Deus, não acreditam na vida após a morte, porque o Deus que se apresenta realmente não é acreditável, não. Tá? Esse Deus irado, esse Deus que castiga, né? Esse demônio que aparece para induzir as pessoas ao mal, esse maniqueísmo do bem e do mal, tudo isso enjoa, né? O sacerdote que diz que se você não estiver na religião dele, você não vai ser salvo, o padre, né, também, que diz que se você vestir uma roupa de Halloween, como eu vi o ano passado, o padre dizendo isso, né, que se você vestir uma roupa de Halloween e tal, o demônio vai te condenar, Deus vai te condenar, o demônio vai te pegar e você vai estar, né, se você deixar de ir para a missa, é um pecado. Quer dizer, é a religião do medo, né, a crença do medo.
e a crença da salvação. Eu quero adeptos, então como eu quero adeptos, eu faço de tudo para ter adeptos. Né? Eu vejo feijão abençoado que vai me livrar da Covid. Né? Tinha cara aí, sacerdote evangélico, eu não vou aqui falar nomes, nem estou criticando a religião evangélica, por favor, cada qual no seu cada qual, né? Cada sapato cabe para um pé, cada um que escolhe a sua religião. Nós somos universalistas, não temos religião. Na realidade, nós temos religiosidade, nós temos espiritualidade, convivemos com a espiritualidade aqui. Então, um determinado pastor oferece um feijão abençoado que vai curar todos os males e tal, inclusive a Covid, que você podia comprar aquele feijão, cada grão de feijão era R$1.000. E aí você tomava aquele grão de feijão e podia sair sem máscara. Muita gente morreu, quer dizer, por irresponsabilidade, falta de caridade, falta de tudo. E aí a gente chega na parte da caridade, que é exatamente essa caridade. E isso existia muito, né? Nos séculos passados, no século XX teve muito isso. Jim Jones, um pastor americano, induz a todo mundo se matar, dizendo que o fim do mundo estava chegando. Então as pessoas se suicidaram, tiraram a própria vida, acreditando naquela fé heterônoma, onde um ser só prevê uma catástrofe como o fim do mundo, e diz que se você entrar na dele, se você se matar, você vai pegar, sei lá, uma carruagem, um disco voador e vai embora para um paraíso aí imaginário. Essas coisas aconteceram muito, gente, olha, muito, espalhado em todo o mundo, espalhado em todo o globo terrestre. Várias mistificações, quer dizer, as pessoas mistificando. Isso enjoou muito, principalmente no século XIX, onde estava saindo dos grandes impérios e tinha havido a Revolução Industrial. Em 1785, mais ou menos, começou a Revolução Industrial. Então começou toda uma época de desmistificação, né, de abuso, intolerância a religiões, principalmente a religião católica, que era, na maioria das vezes, a religião oficial de vários países, e o Brasil não fugiu disso. O Brasil não era um Estado laico, era um Estado religioso, que era ligado à Igreja Católica. Então surge Allan Kardec na França, o maior centro, sem sombra de dúvidas, da civilização humana naquela época. Não era ir para os Estados Unidos que era chique, chique era ir para a França, para Paris, jogar os Jogos de Paris. E quem ia para a França, né? Eram os pobres, eram os menos favorecidos, ou eram os caras que tinham grana, os barões? Então, lógico que eram os barões e tal. Então, os brasileiros que foram para a França e trouxeram o espiritismo para o Brasil eram pessoas abastadas, que podiam atravessar de vapor o Oceano Atlântico, e trouxeram. O primeiro centro espírita foi na Bahia, e aí foi conectado, por conta da intolerância religiosa da época, por conta de tudo, foi conectado o espiritismo a uma religião, e aí surgiu esse tripé aí, filosofia, ciência e religião, para poder, sei lá, amenizar a fúria dos católicos e da religião católica na época, que era a religião do Estado, tá? Então, você vê que a tendência e a tradução do Pentateuco kardeciano é muito religiosa, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tem coisas que são assim bem, né, Deus condena, né? Tem algumas palavras no meio, né, que você vê assim que não faz parte da filosofia espírita. Porque a filosofia espírita nunca diz que Deus condena ninguém. Deus é soberanamente justo e bom. Não faz parte do evangelho, do próprio evangelho, né? Não faz parte. As leis divinas corrigem os erros humanos. Tá? As leis naturais, as leis universais corrigem os erros humanos. E nós estamos aí para chegar num ano novo, e essa época de Natal, final de ano, as pessoas costumam linkar a palavra caridade a doar.
cestas básicas, sopões e não sei o que, em época de frio, agasalhos e etc. Fazer doações, tá? Então a caridade virou isso. A caridade, ela não é a caridade, porque é o seguinte, quer dizer, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação é uma palavra que no Espiritismo se diz muito. Mas que caridade é essa? É a caridade de doar coisas? É a caridade de doar alimentos? É a caridade de, sei lá, de fazer beneficência, tá? Ao invés de benevolência, né? Porque a beneficência é diferente da benevolência. A beneficência os clubes de serviço como Rotary Lions fazem, né? Então eles demonstram que estão doando aquelas cestas e tal, né? Montam escolas, divulgam aquilo tudo. O lema do Rotary ele é belíssimo, ele dá de si sem pensar, antes de pensar em si. Isso é uma coisa muito bonita. E começa assim, a prática do bem começa, às vezes, a gente forçando a barra, a gente se mostrando, né, dizendo que está doando, como se nós fôssemos superiores, né, àquelas pessoas que estão recebendo. E nós não somos definitivamente superiores a absolutamente nada. Nós somos iguaizinhos a eles e tal, cheio de carências, de problemas e tal. E às vezes a caridade não está em doar alimentos, né? Precisamos doar alimentos? Sim. Precisamos curar a fome? Sim. Tá? Precisamos sim. Mas aqui mesmo nós vamos começar esse próximo ano aí uma campanha bacana de arrecadação de alimentos não perecíveis, cestas básicas, né, para fazer doações a pessoas carentes. As pessoas comem todos os dias, gente, e tem muita gente passando dificuldade, principalmente essa pandemia tirou muitos empregos, mudou muitas coisas no mundo. Eu considero que para melhor, entrou gente aí, tá certo, dá um oi aí. Então essa pandemia mudou muita coisa e sinceramente eu acho que foi para melhor, porque nós aprendemos outras coisas, aprendemos a tolerar, aprendemos a conviver com nossa família, aprendemos um monte de coisas, e tudo isso é caridade. Tá? Quando a gente... Boa noite, Ana Célia, tudo bom? Quando a gente aprende a ser mais caridoso na gentileza, na compreensão, na humildade, retirar esse orgulho, essa empáfia que nós temos de nos achar melhores do que todo mundo, né? De que nossa crença, nossa forma de pensar é a melhor forma de pensar. Tudo ótimo, graças a Deus, dona Célia. Eu acho que tem sou eu e a senhora, né? No dia de antevéspera de ano novo. Então essa época é uma época de doação, e as pessoas acham assim, se tocam, ficam muito sensíveis. A energia do mundo, do amor, quer dizer, do mundo todo não, porque eu já falei para vocês, 2/3 do mundo não são cristãos, tá? São muçulmanos, são tibetanos, são budistas, são confucionistas, brahmanistas, são judeus. Todos eles não têm nada a ver com o cristianismo. Então, é uma data que o mundo ocidental comemora, mas que o mundo oriental também terminou se ocidentalizando e adotando as datas e o calendário cristão, antes de Cristo e depois de Cristo. Então começaram a contar exatamente isso. Aí fizeram aí o 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo, que ninguém sabe quando Cristo nasceu. E o ano chinês é totalmente diferente do ano ocidental, tá? Eles lá têm a comemoração do ano novo deles é diferente do nosso. Então vocês vejam que nós não somos unanimidade. Só a população da China são 2 bilhões e meio de habitantes. 250 milhões, 300 bilhões de habitantes, 2 bilhões de habitantes, né? 2 bilhões de habitantes. É gente pra danada, não?
nós temos aqui 300 milhões de habitantes, 320 milhões de habitantes no Brasil. Os Estados Unidos devem estar com 450 milhões de habitantes. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, a 1,8 bilhão. Ninguém é cristão, tá? Lá no, quer dizer, são poucos cristãos, tá? Então você veja que a gente tem assim uma exclusividade muito grande nesse processo. E também lá vem o Espiritismo, e quando eu vi essa palavra pela primeira vez, fora da caridade não há salvação, eu entendi toda a lógica do mundo. Por quê? Porque não é fora de uma religião, não é fora de uma seita, ou fora da crença de uma determinada coisa que você vai salvar, se salvar. Na realidade é a tua consciência, e a tua consciência está muito tranquila quando você é uma pessoa caridosa, quando você pensa em todos, ao invés de em si próprio só. Você quer ver o bem e o mal. O mal é quando você faz tudo de bom somente para você, quer dizer, só você se dá bem. E o mal é quando e o bem é quando você faz para você e para os outros, tá? Porque quando você faz para os outros, naturalmente isso reverbera para você. Quando você faz o bem para o próximo também é beneficiado. Então hoje, cara, parece que é uma coisa, né? Quando eu fui bater cabeça, onde é que eu bato? No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É impressionante. Capítulo 15 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Evangelho segundo o Espiritismo, eu até coloquei que era livro dos Espíritos, mas não é. Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem aqui o primeiro ponto, que é o que é preciso para ser salvo. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Prestem atenção, que é um negócio muito bacana isso. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham abençoados de meu Pai. Tomem posse no reino que foi preparado para vocês no início do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Os justos, né, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizerem isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo do inferno que foi preparado. Veja, o fogo do inferno, né? Isso são palavras que estão no Evangelho, mas veja só, fogo do inferno, isso é uma metáfora, né? E todos os seus seguidores: pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, tive necessidades de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram, estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então, eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos sem fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão e não lhes oferecemos assistência? E Jesus lhe responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Isso é do Evangelho, tá? No Evangelho, tá? Isso aí é uma cópia e cola do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem mais outra parte. Eis que o doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo, tá? Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei?
Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse, respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse, um homem que descia de Jerusalém. Veja, ele falava por parábolas, né? Então ele sempre contava as historinhas para exemplificar isso. Um homem que descia de Jerusalém, para ele explicar que era o próximo, né? A Jericó, foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram de ferida, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, veja, um sacerdote, que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. O samaritano, né? Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o cavalo e levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo, cuide bem desse homem, e tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, ao seu ver, parece ter sido próximo naquele que foi assaltado? E o doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Ainda da Bíblia, ainda do Evangelho, o Novo Testamento. Lucas 10, 25 a 37. Aí vem o tchan dos Espíritos, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade. E é verdade isso. Mas veja que caridade é, né? E na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas 2 virtudes, caridade e humildade, como sendo caminho para a felicidade eterna. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos, façam aos outros o que gostaria que fizessem por vocês. Isso, inclusive, essa máxima é uma máxima que está em tudo quanto é de religião, tá, gente? Não é só no cristianismo, não. Isso está no taoísmo, isso está no hinduísmo, isso está no budismo, isso está no confucionismo, isso está na religião judaica, está em todo canto, está em todo canto, tá? Antes de Cristo, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, fizeram você respeite os inimigos, perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados, façam o bem sem ostentação, julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Tudo isso é caridade, tá? Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. Quer dizer, fazer bem às outras pessoas, seja lá como for. Pensar no outro antes de pensar em si, como o Rotary prega, tá? Pensar, dar de si antes de pensar em si, tá certo? No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais, quer dizer, quando ele falava no fogo do inferno. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-los, quer dizer, de meter medo mesmo, porque o povo era bruto pra caramba, né? Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas. Elas não podiam se afastar muito das ideias da época,
Quer dizer, na época tinha que ser desse jeito. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade reservada ao mal, a quem faz coisas que não deve fazer ou contrárias às leis naturais, às leis divinas, às leis universais, portanto, às leis de Deus. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita vocês que deram assistência a seus irmãos, e passem à esquerda vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé. Não faz distinção entre os que creem de um modo ou os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano contrário aos dogmas da religião, que os samaritanos não eram da religião judia na época, mas que possui amor próximo acima do sacerdote fiel e aos princípios da fé, que falta com a caridade. Então, quer dizer, não é porque tu é sacerdote, é da igreja tal, é não sei o quê. Se tu não for uma pessoa boa de coração, generosa, gentil, uma pessoa humilde, uma pessoa cordata, uma pessoa que dá uma palavra amiga sempre que uma pessoa precisa, que dá sugestões, que respeita a individualidade do próximo, respeita a raça, respeita a orientação sexual, tudo isso é caridade, gente. Que respeita o seu próximo. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, que é o que eu estava dizendo a vocês, a indulgência, a justiça, etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Aí eu abro também um outro livrozinho que eu sempre abro todas as manhãs quando bato cabeça. Esse aqui, atenção, é uma psicografia de Chico Xavier, do espírito de Emmanuel. Então Emmanuel vem falando aqui: pequenas grandes dádivas. Tem que ser, né? A gente abre fora da caridade numa salvação, pequenas grandes dádivas, quer dizer, coisas que você faz que são maravilhosas, né? A beneficência, veja que coisa maravilhosa, né? Possui uma lista de pequenas grandes dádivas, e ele fala beneficência, não benevolência, mas isso é uma conceituação, isso é uma questão de nomenclatura só. Ele está focando na caridade, tá? A beneficência possui uma lista de pequeninas grandes dádivas, dentre as quais mencionamos algumas que não nos será lícito esquecer. O auxílio, mesmo diminuto, nas tarefas socorristas. Então, socorrer as pessoas das mãos e tal. Algumas horas de trabalho espontâneo e gratuito na execução das boas obras. Uma frase de esperança a alguém que está sem esperança. Um gesto de otimismo a alguém que está pessimista. Um silêncio perante qualquer toque de agressão. A pessoa te agrediu, fica na tua, tá? Ouvir perguntas infelizes com paciência. Às vezes a gente escuta cada coisa que pergunta a gente. Hoje mesmo foi um dia, né? A pessoa já tinha me perguntado 200 vezes a mesma coisa e eu tive que responder de novo. Mas graças a Deus que eu tinha lido essa parte aqui da paciência. Que a gente precisa ter paciência com quem não entende as coisas, com quem a gente fala 200 mil vezes e a pessoa parece que não encaixa na cabeça dela. Toda vez que essa pessoa me procura, gente, juro a vocês, essa pessoa me procura faz uns 5 anos já. E todas as vezes é a mesma demanda, são os outros, os outros, os outros, os outros. Ah, não, porque fulano fez isso, porque fulano... Eu não suporto mais viver lá em casa porque fulano fez isso, porque Beltrano fez isso. Eu tenho sempre os outros, né? Sempre os outros. Faz o seguinte, faz como eu, os incomodados que se mudem, saia da casa.
que aí você vai acabar com 90% dos seus problemas. Aí você só vai poder culpar a si próprio, né? Ou se responsabilizar, que é a palavra mais certa, por si próprio. Você não vai mais falar dos outros, tá? Mas eu falei com muita delicadeza isso, né? Ouvi perguntas infelizes com paciência. Foi o que eu tentei fazer hoje. Aceitar os amigos como são, sem exigir que nos sigam em nosso modo de ser. Honrar os adversários com respeito e apreço. Calar-se para que os outros falem. Prestar serviço sem aguardar atenções. Oferecer alguns minutos de reconforto aos doentes. Considerar a importância dos impulsos construtivos que comecem a surgir nos principiantes da fé. Esquecer boatos alarmantes. Escuta, entra por aqui, sai por aqui. Boato alarmante não constrói nada. O mundo vai se acabar. O que é que tu acha, Wagner? Eu não acho nada. Eu acho que assim, desde que eu estou aqui na Terra, nessa existência, 56 anos, eu já vi pelo menos umas previsões de final dos tempos, de previsões catastróficas para o mundo. Eu acho que pelo menos umas 20 vezes. Pelo menos isso. Algum ato de renúncia em benefício da paz alheia. Apequenar-se para que outros se destaquem. Quer dizer, você recua para que o outro também, né, tenha o seu destaque. Um sorriso amigo que dissipe as nuvens da hora difícil. Rearticular essa ou aquela informação sempre que preciso, sem perder o espírito da gentileza. Exercer tolerância e afabilidade dentro de casa, na mesma disposição com que se guarda semelhante qualidade dos outros, dos encontros sociais. Quer dizer, você ser dentro de casa o que você é fora de casa. Quer dizer, não ser um hipócrita, né? Que fora de casa você é um santo homem de Jesus. Dentro de casa você é um monstro de chatice, de intolerância, de acusar o outro, de se achar melhor, de entrar em atrito, de não falar com o outro, de falar com teus irmãos, com teus familiares, teu pai, com tua mãe, com as pessoas que estão dentro da tua família. Repetir as palavras desculpa-me. Isso é muito importante. E muito obrigado. Tantas vezes quantas se fazem necessárias nas horas do dia. Na chamada beneficência menor estão os agentes indispensáveis à edificação da caridade. Porque em se atendendo às pequeninas grandes dádivas é que aprenderemos a distribuir as grandes dádivas na seara do bem, como se fossem pequeninas. Então, a gente só consegue coisas grandes quando a gente faz coisas diminutas, que é como, por exemplo, sorrir para as pessoas, dizer, olha, eu estou à tua disposição, eu estou aqui. Isso é caridade. Eu estou aqui, né, semana passada, uma pessoa ligou para mim e disse assim, você pode me atender hoje? Era domingo. Eu digo, que horas? Aí ela disse, olha, eu só posso ir à tarde, eu posso ir à tarde aí falar com você? Eu digo, pode. Você está entendendo que a caridade não é a doação de alimentos, é você doar seu tempo, é você escutar as pessoas, é você atender fora da tua hora de trabalho. Foi um trabalho, foi profissional, mas podia ter sido também um atendimento fraterno. Mas é aquela história, muita gente vai dizer assim, vai negar e vai dizer, não, eu estou fora da minha hora de trabalho, eu trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Eu estou fora da minha hora. Não, eu atendo. Se a pessoa está na agonia, a pessoa está na aflição, eu atendo qualquer hora, meu filho. Eu não tenho isso, não. Por quê? Isso é uma coisa que eu sinto. Não é para me mostrar, ou como a gente diz aqui no Nordeste, para se amostrar, não. Tá? Ou para me exibir. Não é isso. É porque eu gosto desse contato com o ser humano, dessa afabilidade, dessa natureza amável que a gente tem que ter, que a gente precisa possuir para poder ser mais feliz. É uma coisa de mim para mim, não é de mim para você, não é de mim para ninguém. Eu é que me sinto bem quando eu faço bem. Quando faço bem, me sinto bem. Eu me sinto bem, cara. Olha, você não sabe como minha energia melhorou da semana passada para cá. E olha que a energia de final de ano é uma energia densificada pra caramba, tá?
E eu queria lhe explicar a vocês por que foi que eu troquei do YouTube para o Facebook. Cara, meu computador deu pau. E aí, como eu disse a vocês, eu não consigo transmitir ao vivo pelo telefone celular o YouTube. Então, como meu computador bugou de vez, deu a bexiga nele, só no ano que vem agora pelo YouTube, porque eu vou ter que levar para assistência técnica, dar uma olhada e tal, e ver o que é que pode ser feito pelo moribundo, tá certo? Então, eu preciso antes ajustar tudo isso. Mas essa palestra, eu logo que terminar ela, vai ser já, porque foi só uma conversa rápida de final de ano, a última conversa minha com vocês no final de ano. Tá? Amanhã eu ainda vou fazer uma meditação através do TikTok. Hoje, já eu vou entrar no TikTok, porque meu compromisso foi entrar no TikTok também, mas eu só tenho um celular, então eu só podia entrar pelo celular. Então, já eu vou estar no TikTok falando sobre o mesmo assunto que eu falei com vocês agora, que é a caridade salva, né? Então, o que é que vocês acham? A caridade salva? Sim. Essa caridade que a gente terminou de conversar agora não é só de doar alimentos ou se exibir dizendo que é bonzinho, é de doar-se, tá? Pensar nos outros antes de pensar em si e também valorizar a si. Mas você valoriza a si quando você reparte a tua alegria, o teu contentamento, a tua felicidade, a tua firmeza de propósito com as outras pessoas também, mostrando a elas que elas são capazes de viverem felizes dia a dia, minuto a minuto, instante a instante, que não precisa de carro, de casa, de apartamento, que não precisa de pessoas. Eu, por exemplo, vou passar o final do ano só. Minha família disse, vamos embora lá, vamos pra praia, não sei o que e tal. Foi todo mundo embora pra praia. Não é um ambiente que eu gosto, não. É porque eu estou com a minha família, não. É porque eu não gosto de muita gente. Eu não gosto de passar dias com muita gente. Eu até perguntei, eu digo, alguém vai romper ano lá e volta na segunda-feira? Aí eu vou. Não, a gente vai passar 10 dias lá. Eu não aguento. Sem estar aqui, sem estar prestando os meus serviços, sem estar conversando com pessoas, ajudando pessoas, trocando, ajeitando o meu ambiente, o SEC, o teu web, ajeitando a casa, ajeitando as minhas energias, estudando, trabalhando para que 2023 seja mais próspero espiritualmente, financeiramente e também materialmente, que a gente precisa dos dois, nós precisamos viver em equilíbrio. Então, para viver em equilíbrio, eu preciso estar sempre em contato com pessoas, eu sempre preciso estar, sei lá, me doando, sendo Wagner Andrade, do jeito que Wagner Andrade é. Tá? Eu gosto disso, eu amo isso, cara, eu amo estar em contato com pessoas, eu amo me relacionar, eu amo fazer as giras, eu amo fazer os tratamentos apométricos, eu amo trabalhar com psicoterapia, hipnoterapia, transferindo energia, eu amo trabalhar com a PNL, reprogramando o cérebro, o cérebro não, a mente das pessoas, o subconsciente das pessoas, para que as pessoas saiam das suas fobias, dos seus medos, dos seus toques, transtornos obsessivos compulsivos, para que trata a sua bipolaridade, para que melhore o seu íntimo e comece a se sentir bem consigo próprio, primeiro, antes de se sentir bem com outras pessoas. Então eu gosto, isso é uma tarefa que eu abracei. Eu não vou falar em missão, porque eu não sou nenhum missionário, né? Eu não sou Chico Xavier, nem sou nada disso, mas, poxa, é assim que me sinto bem. É assim, só assim que me sinto bem. Se eu fosse, eu ia ficar aí tal hora para isso, não sei o que, gente passando, gente atrapalha a tua individualidade e tal. Wagner, você precisa tomar um banho de mar. Cara, eu tomo um banho de sal grosso aqui, quando tiver um diazinho mais calmo pro lado de lá da praia, quando não tiver ninguém e tal, eu pego aqui e dou um jeito de chegar lá. Tá? Que nem carro eu tenho hoje em dia, né? Então, quer dizer, poxa, eu adoro a companhia de mim mesmo. Vou passar o final do ano sozinho. E amanhã, exatamente no final de ano, eu vou passar meditando. Tá? E eu vou fazer essa meditação junto com o pessoal do TikTok, umas 11 horas da noite, antes de romper ano. Ou então antes. Não sei, para mim não tem horário para isso. Eu vou lá, entro e
não tem problema, né? Passar o ano só, não tem problema nenhum. Eu faço a minha própria comida, então eu faço uma comida em especial, né? Porque dá aquele prazer, porque é ano novo, porque é final de ano. E aí eu não estou só, eu estou em solitude, eu não estou em solidão. Toda a minha família foi embora para a praia, né? Meu filho ficou no Recife, Wagner Júnior, né? Meu filho mais novo vai passar com a mãe na casa dos pais dela, né? Da minha ex-esposa. E, poxa vida, eu vou passar aqui na boa, em companhia dos meus amigos espirituais, em companhia de mim mesmo, que eu gosto de estar acompanhado comigo mesmo. Então, quer dizer, para mim é tudo, sei lá, mel, é tudo mel, eu estou trazendo mel, tá certo? E vou passar para 2023 com esse mel, com essa vontade, com esse estímulo, com vontade de crescer espiritualmente, de me desenvolver e de cumprir com as minhas tarefas, as tarefas que me foram destinadas na hora da reencarnação, quando fizer a minha programação espiritual. Quer ser do bem, quer fazer coisas bacanas, tá? Sem me influenciar com absolutamente mais nada. Para mim o que importa a partir de agora, a partir desse momento, é ser altamente dedicado às coisas do espírito, da alma, mas lógico, também sentindo os prazeres da carne, porque o grande lance é o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é ficar, né, em equilíbrio, como o Buda dizia. Vamos ter equilíbrio nas coisas. Eu não sou um espírito ainda, quer dizer, eu sou um espírito, mas estou ainda no corpo, né? Então eu tenho necessidades do corpo, tá? E eu não nego essas necessidades, as necessidades dos chakras mais para baixo, do chakra cardíaco, né? Do chakra básico, do chakra sexual, do chakra do plexo solar. É lógico que eu sinto prazer em comer, é lógico que eu sinto prazer quando corro, é lógico que eu sinto prazer quando faço sexo, amor, ou então quando com uma pessoa bacana, quando eu não misturo energias, né? O problema não está em fazer, o problema está em como você faz, o problema está em ser promíscuo, né? Então eu gosto de estar aterrado também. Eu gosto de estar na terra, me sentindo bem, com saúde, me sentindo pleno em mim mesmo, tá? A primeira pessoa que eu preciso consertar é a mim mesmo. Depois, com os exemplos, a forma de viver, a maneira de trabalhar com os outros também, né? Eu estava dizendo que eu comecei a fazer o jardim e tal, e veja como o universo é bom e bacana, né? Eu estava fazendo o jardim e tal, aí, poxa vida, eu estava... E agora, né, o Facebook já está avisando, então eu vou concluir a nossa live, tá certo? E o que eu estava dizendo era que chegou o jardineiro e fez o jardim. Saravá, muita axé, paz, luz, tudo de bom. Namastê. Um feliz 2023 para todos. Valeu, tchau. Paz, luz, beijos no coração de vocês.